Com o Atlético ele chega, Cláudio Rezende. Com presença de acionista da SAF, Galo fecha a semana e zagueiro está liberado para a retomada no Brasileirão. É o Galão da Massa que fechou a semana de data FIFA com treinamento na manhã de hoje com a presença de Rafael Menin, acionista da SAF do Galo, que inclusive pelas fotos do treino teve uma conversa com o técnico Barba Domingues, preparação do Atlético para sequência, retomada do Campeonato Brasileiro. Vai ter maratona por aí. Serão 18 jogos, um período de 59 dias, até o fim do mês de maio. E muita coisa pode se definir nesse processo. A fase de grupos da Copa Sul-Americana será toda disputada nesse período em que a gente está destacando. E tem novidade importante, hein? O zagueiro Vitor Hugo está totalmente liberado pelo departamento médico. Trabalhou com os demais colegas neste sábado e agora já está à disposição do técnico Barba Domingues para o jogo, que é o da retomada quinta-feira da próxima semana, às 7 horas da noite, o Galo na Arena Condá, em Chapecó, diante da Chapecoense, tentando pontuar fora de casa, o que não aconteceu até aqui. O Atlético, em 4 jogos como visitante, perdeu todas as partidas neste Campeonato Brasileiro. Então, com o Vitor Hugo, ele ganha a opção importante para a defesa. É bom lembrarmos que Ivan Roman e Júnior Alonso não estão participando desse período aí de treinamentos durante a data FIFA, porque estão servindo seleções. E agora tem o Barba Domingues, além do Juan, o Vitor Hugo, além do Lianco, que ficou muito tempo inativo e ainda é uma incerteza se ele pode, por exemplo, jogar já como titular diante da Chape. O Galo nos preparativos finais dessa semana para a retomada do Campeonato Brasileiro e a principal missão no duelo de quinta-feira contra a Chapecoense no oeste de Santa Catarina é conseguir os primeiros pontos como visitante neste Campeonato Brasileiro. Até aqui o Galo é o pior time que joga fora de casa na competição. 4 jogos, 4 derrotas. E o técnico Barba Domingues ganhou reforço para o setor de defesa. Jogador que vinha sendo importante no início da temporada está totalmente liberado pelo departamento médico e tem vaga aberta no meio-campo também. Quero falar que o Clube Atlético Mineiro pretende segurar Juan Tressoldi na metade do ano. O contrato de empréstimo junto ao Sassuolo se encerra em junho e a avaliação é positiva do atleta. O grande problema é que o Sassuolo não pretende um novo empréstimo e o Galo gostaria de ficar com o jogador emprestado pelo menos até dezembro. Zagueiro de 26 anos de idade, titular absoluto, 16 jogos e 2 gols nessa temporada. Desde que foi contratado na metade do ano passado, foram 28 partidas e 3 gols. A opção de compra é de salgados 3.600.000 euros ou 22 milhões de reais. É só importante lembrar que enquanto esteve emprestado ao São Paulo, o Juan Tressoldi tinha uma opção ainda mais cara, de 28 milhões de reais, até por isso o São Paulo não quis continuar com o atleta. Em 59 dias, 18 jogos. Primeiro começando com a presença importante do Rafael Menin, esse bate-papo com o Barba Domingues, né, que chega agora para comandar o time do Galo. Isso tem um peso, né? Sim, é sempre importante a presença do dono, né, do sócio no ambiente ali de trabalho, no dia a dia, para poder alinhar ainda mais com o treinador, com o grupo. Vai ser uma sequência agora pesada, Hugo. Então o Atlético ele precisa de ter sequência de vitórias também. O Atlético tem vencido jogos pontuais, mas não consegue embalar. O Atlético fora de casa é o pior aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro, é a única equipe que ainda não somou pontos e o retorno é logo contra a Chapecoense, fora de casa. E tem que acabar com isso, Hugo Sérgio. Não tem condições. O Atlético, ano passado, ele teve 3 vitórias como visitante. E isso impacta muito na classificação. O time que quer brigar na parte de cima, ele não pode ter um aproveitamento desse. Porque aí você vai ter que fazer milagre e vencer todos os jogos em casa. E é algo difícil. Então tem que ser um pouco mais equilibrado. Tudo bem que você pode ter uma força maior em casa, mas fora de casa também precisa incomodar mais. E eu acho que tem muito a ver com postura, não só estratégia de jogo, mas postura mesmo. O Atlético fora de casa às vezes parece que está jogando uma partida qualquer.
Então tem que competir mais, é algo que o Eduardo Domingues ele tá trabalhando para tentar mudar isso, e a gente espera que a gente já veja resultados positivos nessa retomada a partir da semana que vem. E sobre o Alan Franco, ele que pode não atuar no jogo contra a Chapecoense, hein, Rezende? Porque o Alan Franco é um titular absoluto do Atlético, um jogador que dificilmente fica fora de jogo e agora está servindo a seleção do Equador. Vai atuar na terça-feira na Europa e mesmo que retorne a tempo, há uma ideia, quem sabe, né, do técnico Barba Domingues de não utilizar esses atletas no duelo contra a Chapecoense, já pensando na maratona que vem por aí. Talvez não valha a pena. Tem viagem e a logística para Chapecó é uma das mais complicadas, né, no Brasileirão. E se não tiver o Alan Franco, o que pode fazer o treinador? O Alexander vem treinando normalmente, só que tem um detalhe, né? O Alexander, ele não jogou nem 90 minutos na temporada. Participou de 3 partidas apenas e o máximo que ele jogou foi 45 minutos. Quando ele se lesionou, duelo contra o Pouso Alegre. Então, muito pouco tempo aí, o Alexander deve voltar aos poucos. Tem o Tomás Pérez, o Vitor Hugo, meio-campista, o camisa número 30, e aí fica uma vaga em aberto no meio-campo, que pode ser preenchida pelo Igor Gomes, que foi titular em algumas partidas com o Barba, e tem o Scarpa. Seria uma situação um pouco diferente, mas tem vaga aberta nesse meio-campo, principalmente se o Alan Franco não jogar quinta-feira. Se não tiver Alan Franco, muito raramente fica fora de partidas, tem a questão física muito privilegiada, mas ele está servindo a seleção do Equador em data FIFA. Se ele não retornar para esse jogo, o Tomás Pérez seria a opção de primeiro volante, o Vitor Hugo, meio-campista, o número 30, também, e aí fica com Igor Gomes ou Gustavo Scarpa. Pode ser uma dessas alternativas aí do técnico Barba Domingues. Alexander vem treinando normalmente, mas tem poucos minutos na temporada. Ele que se recuperou recentemente de uma lesão no joelho. E tem a questão da defesa. Boa notícia, a volta do Vitor Hugo, que teve uma pequena lesão muscular na panturrilha, desfalcou o Galo nas últimas partidas, mas foi liberado ontem pelo departamento médico. E agora para a defesa, além do Juan, tem o Vitor Hugo e o Lianco, que ficou aí um tempo longo, inativo, mais de 5 meses, devido a uma grave lesão que ele teve e passou por cirurgia no tendão de Aquiles. A diretoria que define os últimos detalhes de preços de ingressos para o próximo jogo em casa, Atlético Paranaense. Será no domingo da semana que vem, o domingo de Páscoa, 5:30 da tarde. Há uma tendência para preços promocionais, parecidos com aqueles praticados no último jogo em casa contra o São Paulo. Por suas seleções, aí fica esse impasse da atuação do Alan Franco e de outros jogadores, né? Para esse jogo contra a Chapecoense fora de casa. A verdade é que o Brasil ele ainda não consegue respeitar a data FIFA, né? Tudo bem, não tem jogo durante as partidas das seleções, mas como é que o atleta volta para jogar a tempo? Então, de certa forma, o time que tem mais jogadores selecionáveis, ele é prejudicado. O Atlético não vai contar com o Alan Franco, que é um titular absoluto hoje do time, o próprio Preciado, o Alan Minda, que vem evoluindo, vem ganhando mais confiança, mas o Barba já sabe disso. Então ele teve a semana toda para pensar no time que vai jogar contra a Chapecoense sem essas peças e vai ter que mexer, e vai ter que escalar um time competitivo. A volta do Alexander é muito importante. O Alexander, tecnicamente, sim, é um dos melhores desse meio de campo do Galo. E tomara que ele volte bem, né, depois dessa lesão, porque para mim ele tem condições de ser titular e não sair mais do time. O Atlético iniciou os trabalhos na cidade do Galo para a construção de um novo prédio voltado para as categorias de base. Cláudio Rezende. É verdade, o Galo já iniciou o processo de terraplanagem na construção do novo prédio da base na cidade do Galo, que vai ficar instalado atrás do hotel de concentração da base, logo na entrada da cidade do Galo, para quem conhece, um investimento previsto de 10 milhões, com uma conclusão estimada para o segundo semestre deste ano. Vai ser feita esse prédio da base com academia,
com também escritório, consultório odontológico, recepção. Vai ser realmente um passo importante que o Atlético vai dar em termos de estrutura para as categorias de base. Então, processo de terraplanagem já em execução. E o Galo que tem, nas palavras do próprio Rubens Menin, em entrevista a Itatiaia esta semana, no dia do aniversário do clube, que o Galo tem a missão, tem o objetivo de chegar no top 3 no futebol brasileiro em relação às categorias de base. Destaque final do Atlético, Cláudio Rezende. O domingo será de folga para os jogadores do Galo. Uma mudança na programação, inicialmente teria treinamento. Os atletas que fizeram atividade neste sábado retornam na segunda-feira, aí para o processo final de preparação, porque na quarta o Galo segue para Chapecó, interior de Santa Catarina, para o duelo de quinta-feira, a retomada do Campeonato Brasileiro. No início da próxima semana, a diretoria do Atlético também vai anunciar os detalhes de vendas de ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense, que será no domingo de Páscoa, às 5h30 da tarde, Arena MRV. E fica uma expectativa se a promoção vai continuar. É bom lembrarmos que naquele jogo do Galo contra o São Paulo, o clube teve promoção no preço de ingressos e um público bem interessante. A diretoria estuda qual será a melhor alternativa agora para as próximas partidas. Forte abraço e domingou, meu amigo Vini. É isso, um ótimo domingo para todos. Vamos nessa. Exatamente, meu amigo. Eu fico por aqui. Esse foi o apito final. Valeu, galera. Fui. Fala, massa. Muito bom dia. Um bom domingo a todos. Estamos encerrando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, preferência que vocês dão ao canal. Já peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo, tá? Muito obrigado mesmo. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo. Domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Nós trazemos sempre os melhores cortes, sem enrolação, para sempre vocês ficarem informados o mais rápido possível, em primeira mão. Então, tá? Deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Ativem o sininho de notificação, é muito importante para vocês não ficarem de fora de nada que sai aqui no canal, beleza? Deixa o like de vocês, tá? Não esquece, muito importante pra gente. E quem puder tá compartilhando o vídeo com os amigos, tá? Digo que ajuda demais o crescimento do canal, tá bom? Deixe também a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? O que vocês acham? Deixa uma opinião aí. O Juan Tressoldi, vale a pena manter ele no Galo? Na minha opinião, vale a pena, até porque a gente não tem zagueiro. Nossa área de defesa é carente, então... E ele segura, né? Vamos dizer que ele é acima da média. Ele não é excelente, mas acima da média. Então, a minha opinião é que o Juan Tressoldi fica. Então, deixa aí a sua opinião em relação a isso aí. Participe, tá? A participação de vocês também ajuda demais o canal continuar crescendo. Então, mais uma vez, tá? Agradeço a todos pela preferência aqui pelo canal e mais uma vez também sejam bem-vindos. Fiquem à vontade que esse canal aqui ele foi feito, criado para atender a massa atleticana. Então, tá? Esse canal aqui ele é de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, um forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, massa!